Bom dia, estamos no dia 206 de leitura da Bíblia. Começaremos com o livro 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos de 17 a 34. Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Mas nisso que agora prescrevo não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês e eu, em parte. Acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde pode comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Livro 2 de Reis, capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: Vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus,
passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Eliseu lhe disse: Vá em paz. Geazi é atacado de lepra. Quando Naamã tinha se afastado de certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: Está tudo bem? Ele respondeu: Sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, deles 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: Tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos para que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Eliseu perguntou: De onde você vem, Geazi? Ele respondeu: Este seu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e acertar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Obadias, capítulo 1. Visão de Obadias. Deus castigará Edom. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para dizer: Preparem-se para a guerra contra Edom. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: Quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levaria só o que lhes bastasse? Se fossem até você os que colhem uvas, não deixaria pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos.
Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentaram à sua mesa prepararam uma armadilha para os seus pés. E não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. A violência de Edom contra Jacó. Por causa da violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. Num dia em que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente, quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá, no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo, no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal, no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens, no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. A restauração e a felicidade de Israel. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar. Irão beber, engolir e serão como se nunca tivesse existido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó tomarão posse da sua herança. A casa de Jacó será fogo e a casa de José será chama. Mas a casa de Esaú será a palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú e os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também nos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do exército dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor.